Fala, torcedor, aqui é o 12º jogador e no vídeo de hoje vamos falar do técnico Felipe Luiz, que não segue no Flamengo. Torcedores e torcedoras, principalmente aqueles do Flamengo que me acompanham aqui no YouTube e também em nossas outras redes sociais. Após uma goleada por 8-0, que levou, o Flamengo dessa forma a mais uma final consecutiva de Campeonato Carioca, Felipe Luiz deu coletiva de imprensa e após essa coletiva foi chamado em uma das salas do Maracanã para se encontrar com José Botto e ser comunicado de que estava saindo, estava sendo então demitido do comando técnico do Flamengo, algo que pegou parte dos torcedores que ainda acreditavam no trabalho de surpresa e grande parte, se não totalmente, a mídia de surpresa. Por volta da 1h30 da manhã, o Flamengo anunciou então oficialmente que Felipe Luiz não seguiria no cargo de comandante técnico do Clube de Regatas do Flamengo. Com uma nota ridícula, né? Eu vou ler aqui a nota que foi soltada, pelo Flamengo após a demissão. O Clube de Regatas do Flamengo informa que a partir desta terça-feira, dia 3, Felipe Luiz não seguirá no comando técnico da equipe profissional. Com ele, deixam o clube também Ivan Palanco, auxiliar técnico, e Diego Linhares, preparador físico. O Flamengo agradece ao ex-atleta e técnico Felipe Luiz por tudo que foi conquistado e compartilhado nessa jornada. O clube deseja sucesso e muita sorte na continuidade de sua trajetória profissional. Gente, sendo bem sincero, eu fico abismado com o que aconteceu. Eu sei, muitas partes da torcida do Flamengo que estavam criticando o trabalho, que achavam que tinha que trocar, não foi pego de surpresa e até gostou da notícia. Mas quem acreditava no projeto, quem tem dentro da filosofia do futebol aquela ideia de que você tem que ter a manutenção de um trabalho para que esse time evolua cada vez mais, e, por exemplo, o Palmeiras de Abel Ferreira é um exemplo claro dentro do nosso próprio futebol brasileiro, que um trabalho longevo conquista e dá frutos, a longo prazo também, não está acreditando no que foi dito pelo Flamengo em nota, e da forma como o treinador foi mandado embora. Eu acho que se fosse para demitir o Felipe Luiz, e faria muito mais sentido que ele fosse demitido contra o Lanús. E aí poderia até surgir dizendo que perdemos mais um título, isso não pode acontecer com o Flamengo. Agora, demitir o Felipe Luiz depois de um 8-0, depois de estar classificado para a final do Cariocão, sabe? Tudo bem, era o Madureira, tal, o time não vem jogando bem contra os times que ele deveria jogar bem, que são os times da Série A e tudo mais, mas para mim não faz sentido. Depois do que o Felipe Luiz fez, nessa ascensão meteórica dele como técnico do Flamengo, ele chega como interino depois da saída do Tite, lá perto do fim de 2024, ganha uma Copa do Brasil assim, sem fazer muito esforço, com o time jogando já muita bola, aí faz um 2025 de almanaque, sendo campeão carioca, sendo campeão da Supercopa do Brasil, em cima do Botafogo, um dos rivais do clube, sendo campeão do Brasileiro e sendo campeão da Libertadores, conseguindo 4 títulos em uma temporada. Nem Jorge Jesus, que é considerado aí por muitos o maior técnico da história do clube, conquistou tudo isso em um ano. Inclusive, quando sai do Flamengo, o Jorge Jesus disse que achava muito difícil que outro treinador conseguisse conquistar o que ele conquistou, que era o Brasileiro e a Libertadores no mesmo ano. Beleza, o Arthur Jorge fez isso pelo Botafogo também, mas o Felipe Luiz fez isso de novo pelo Flamengo. Eu acho uma loucura, porque o final do ano foi pautado com a dificuldade na renovação. O Felipe Luiz teve uma dificuldade na renovação com o Flamengo, mas o Flamengo quis renovar para demitir ele dia 2 de março. Assim, para mim é uma demissão que, cara, não pega nem de surpresa. É uma demissão deveras burra, na minha visão. Eu sei que o time não estava jogando nada, mas tem que ser muita coisa levada em consideração. O planejamento, que para mim foi errado, e por isso, que os jogadores talvez estejam em baixa nesse momento. O Pedro não tá bem,
Tudo bem, ontem fez acho que 4 gols, né, contra o Madureira, mas não tá jogando bem os jogos que deve jogar. O time demorou para ser colocado em campo. E sim, o Felipe Luiz queria que demorasse mais. Concordo. Mas também teve planejamento da diretoria aí. O Boto também estava alinhado com o técnico no início, de não colocar os jogadores para jogar no início do Campeonato Carioca. Foi um erro coletivo do Flamengo que levou os jogadores a estarem mal fisicamente nesse início de temporada. De ter começado para trás dos outros clubes. O Flamengo perde muito das suas características de 2025 por conta disso, por conta da falta física. Porque o jogo do Felipe Luiz é um jogo que exige fisicamente muito dos atletas. Segundo outras informações, né, o técnico Leonardo Jardim já está próximo do Flamengo. Ele que, inclusive, no ano passado, né, já tinha sido procurado pelo Flamengo quando saiu logo do Cruzeiro devido à insatisfação do BAP com a renovação do Felipe Luiz e disse que só treinaria o Cruzeiro. Mas, nesse momento, segundo as últimas informações, a negociação com o treinador português evoluiu e o Flamengo quer fechar a chegada dele até antes mesmo do jogo contra o Fluminense no próximo domingo, que é a decisão do Campeonato Carioca. Então, cara, assim, dizem, né, também as informações que o Felipe Luiz já estava demitido. Né, que o BAP já tinha tomado essa decisão, porém ela só foi informada ao treinador depois da coletiva de imprensa, o que para mim é a falta de profissionalismo gigantesca. Aliás, né, o BAP, desde que chegou à presidência do Flamengo, mostra, assim, parece que meses após meses, que é muito antiprofissional, né? Que profissionalismo ali é zero. Que ele é um treinador que, ó, ele é um treinador, ó, ele é um presidente que até agora não vem mostrando profissionalismo nenhum. Né? Não vem mostrando nada disso, do que ele prometeu. Tudo bem, o Flamengo não estava jogando bem e tudo mais, mas tem muita coisa por trás. Sim, o começo de ano do Flamengo era ruim, o Felipe Luiz não conseguia fazer o time jogar. Mas não dá para depois do que Felipe Luiz fez em 2025, você dar a ele pouco mais aí de um mês jogando com o time titular, cara. O Flamengo começou a jogar com os titulares no dia 21 de janeiro. A gente está no dia 3 nesse momento de março, mas ele foi demitido ainda no dia 2. Na verdade, na madrugada, do dia 2 pro 3. Cara, ele jogou um mês com os titulares. Os caras recuperando a forma física. Você optou por interromper um trabalho tão vitorioso. E pegou de surpresa o Felipe Luiz, que não imaginava ser demitido agora, e os jogadores, né? Tem muita gente dizendo que os jogadores estão sem entender, muito como a gente, né? A gente também não consegue entender. Acho que é a primeira vez na história do futebol que um time está ganhando por 8-0 e o treinador é demitido logo depois dessa goleada. Eu sei, era uma Madureira, né? O Flamengo não fez mais que a sua obrigação, mas, cara, é algo inacreditável. Agora o Flamengo, então, está no mercado em busca de um treinador. Como eu disse, o Leonardo Jardim parece estar bem próximo. E creio eu que a demissão do Felipe Luiz, ela se dá e foi decidida muito pelo avanço nas conversas com o Leonardo Jardim. Provavelmente o Flamengo se viu, né, já pensando em demitir o Felipe Luiz, começou as tratativas com o Leonardo Jardim, com o avanço delas, o BAP tomou a decisão de demiti-lo. Algo que para mim não faz sentido. Óbvio que o Leonardo Jardim é um grande treinador, é um cara que fez um excelente trabalho no Cruzeiro, mas ele vai trazer outras características para esse time. É um treinador com outra filosofia, tá? É um treinador que, sim, é muito bom de vestiário, mas é um treinador que costuma jogar muito sem a bola. Hoje, o Flamengo não joga dessa forma. O Flamengo tem que ter a posse. O Flamengo pressiona. O Cruzeiro do Jardim pouco pressionava. Era um time de transição rápida em campo. Hoje, por exemplo, o Flamengo não tem um centroavante, como tinha o Leonardo Jardim no Cruzeiro, na característica do Caio Jorge, de, sim, ser funcional nessa transição rápida. O Pedro não é esse cara de transição rápida. Ele é o cara do pivô. Ele é o cara do time que joga com a posse de bola. Então, veremos
o que vai ser. Não foi anunciado ainda, mas as informações é que o Leonardo Jardim está muito encaminhado para ser o novo técnico do Flamengo. E ainda voltando, né, na saída do Felipe Luiz, o mais vergonhoso para mim é a nota, né, que o Flamengo publica. Depois do que fez o Felipe Luiz como atleta e como treinador do clube, você simplesmente, né, dizer parabéns e boa sorte no seu próximo trabalho, gente, isso é uma vergonha, né? O cara conquistou tudo pelo Flamengo. Só faltou o Mundial, que ele bateu muito na trave, nas duas vezes, né? Como jogador e como treinador. Como treinador ainda mais, né? Nos pênaltis contra o Paris Saint-Germain, né? E você fazer uma nota dessa, uma nota fria, medíocre, cara, como se você estivesse demitindo um técnico aleatório que acabou de chegar no clube, tá meses aí fazendo um trabalho ruim. Não, meu amigo. Você está demitindo um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Nos dois âmbitos, tá? Como atleta e como treinador. Inacreditável. Um amadorismo gigante. Antes de a gente encerrar o vídeo, vou dar os números, né, do Felipe Luiz nessa trajetória dele no Flamengo, que foram 101 jogos disputados, 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas. Dessas 15 derrotas, 5 foram nesse ano de 2026, porém, né, tem aí um aproveitamento maior, né, ali até próximo dos 70%. Uma demissão que para mim não faz sentido e que mostra o amadorismo do Sr. Bap e de toda a diretoria do Flamengo à sua volta. Não sei se vocês concordam ou discordam comigo, deixa aí nos comentários a sua opinião, não esquece de se inscrever aqui no canal do 12º Jogador, de curtir esse vídeo se gostou do conteúdo e também de compartilhá-lo com todos os seus amigos ou com outros flamenguistas e quem gosta de futebol para que a nossa comunidade cresça cada vez mais. E é claro, não esqueça de hypar esse vídeo, caso você tenha uns pontinhos de hype aí sobrando, porque ainda mais pessoas receberão o nosso vídeo. E é claro, não esqueça de seguir o 12º Jogador, tanto no TikTok quanto no Instagram, que estão aparecendo aqui embaixo. Até a próxima, valeu, fui, tchau!